E se eu te dissesse que é possível frequentar a igreja a vida inteira, ler a Bíblia, orar e ainda assim nunca ter realmente conhecido Deus? Isso assustou um homem tão profundamente que ele escreveu um livro que abalou milhões de pessoas. E o mais impressionante, ele escreveu tudo em uma única noite. Mas o que ele descobriu sobre Deus pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida cristã. Fica até o fim, porque a última revelação talvez seja a mais importante de todas. O nome dele é Aiden Wilson Tozer, também conhecido A.W. Tozer. Nasceu pobre, sem faculdade, sem seminário, sem títulos. E ainda assim se tornou uma das vozes espirituais mais profundas do século XX. Como? Porque havia algo raro nele. Ele não queria apenas falar sobre Deus, ele queria conhecê-lo. Dizem que quem conviveu com Tozer testemunhou uma das vidas de oração mais intensas já vistas na história. Mas foi em 1945, depois de uma profunda renovação espiritual, que algo mudou para sempre. Numa viagem de trem, numa única noite, ele escreveu um manuscrito que atravessaria gerações. Mas a pergunta que deu origem a tudo era perturbadora. E se muitos cristãos estiverem perto da religião e longe de Deus? Pensa nisso. Você pode saber sobre alguém sem conhecer essa pessoa. E segundo Tozer, é exatamente isso que acontece com muitos. E aqui começa o confronto. Porque a grande afirmação dele é simples e revolucionária. Deus é uma pessoa, não apenas uma doutrina, não apenas uma ideia, uma pessoa viva. E pessoas se conhecem por presença, tempo, intimidade, relacionamento, não por informação. E talvez esse seja o maior problema da fé moderna: muita informação, pouca intimidade. Se isso já está mexendo com você, se inscreve no canal, porque esse tipo de conteúdo não é só para assistir, é para transformar. Mas então Tozer expõe o primeiro obstáculo: apego. E aqui ele usa uma história brutal: Abraão e Isaac. Deus pede o filho. O que ele queria? O menino? Não, o coração. Porque o problema nunca foram as bênçãos. O problema é quando elas tomam o lugar de Deus. Relacionamentos, dinheiro, reputação, ministério, até dons espirituais. Tudo pode virar ídolo. E então Tozer fala algo quase escandaloso: a bênção de não possuir nada. Não porque você não tenha nada, mas porque nada te possui. Que frase! Isso liberta. Mas agora vem uma revelação ainda mais profunda. E talvez essa seja a parte mais poderosa. Tozer fala de um segundo véu. Todo mundo conhece o véu do templo que foi rasgado. O acesso a Deus está aberto. Então por que tanta gente vive do lado de fora? Porque existe outro véu dentro de nós. O ego, o eu não crucificado, o eu que quer controlar, que quer ser o centro, que quer trono. E esse véu bloqueia a luz. Isso é forte, porque o maior obstáculo entre nós e Deus talvez não esteja fora, mas dentro. E então, ele diz algo quase perdido na nossa geração. Deus ainda fala, não só pelas páginas, mas continua falando. A voz que criou o universo não se calou, pois é que estamos barulhentos demais para ouvir. Que frase! Talvez o problema não seja que Deus está em silêncio, talvez seja o ruído em nós. E isso me levou a pensar, quantas pessoas estão ocupadas demais para perceber Deus? Depois Tozer apresenta uma ideia que pode mudar tudo. Ele chama de o olhar fixo da alma. Para ele, fé não é apenas crer em certas verdades, é para onde o seu olhar interior está voltado. E aqui ele diz algo impressionante: pecado é colocar o eu onde Deus deveria estar. Fé é tirar o eu do centro e voltar os olhos para Deus. E então ele diz algo lindo. Tozer diz o seguinte: quando você olha para Deus, descobre que olhos amistosos já estavam olhando para você desde sempre. Isso não é poesia,
Isso é revelação. Mas agora vem uma parte que confronta a alma: mansidão. Jesus disse: aprendam de mim, porque sou manso. Mas por que a alma moderna não descansa? A W. Tozer responde: porque o ego vive lutando para sobreviver, ser reconhecido, ser validado, ser admirado, sempre provando e defendendo e reagindo. Cansa. Mansidão é largar esse peso e, pela primeira vez, descansar. Quem não quer isso? Mas espera, porque a última ideia talvez seja a mais bonita. A W. Tozer diz: toda a vida pode ser sagrada. Não só oração, não só culto. Tudo. Comer, trabalhar, conversar, varrer o chão, criar os filhos. Tudo pode ser adoração. Tudo. Quando o coração está voltado para Deus, isso muda completamente a espiritualidade. Porque, de repente, a cozinha pode virar altar. O trabalho pode virar devoção. A vida comum pode ficar santa. Que visão! E no fundo, a W. Tozer está dizendo uma única coisa: a maioria dos cristãos está vivendo muito abaixo do que é possível, não por falta de Bíblia, não por falta de igreja, mas por falta de busca. Você pode saber tudo sobre Deus e não conhecê-lo. Você pode estar dentro da igreja e ainda do lado de fora do que importa. Isso é assustador, mas também é um convite. Solte os apegos, rasgue o véu interior, aprenda a ouvir, fixe o olhar, coloque Deus no centro, encontre descanso. Tudo. Transforme cada segundo da vida em adoração. Esse é o convite de hoje. E talvez seja por isso que um manuscrito escrito numa noite de trem ainda desperta almas décadas depois. Porque não era teoria, era experiência. E talvez esse seja o seu convite hoje também. Chega mais perto de Deus. Se isso falou com você, comente aqui. Quero buscar mais. Eu quero ler. E compartilha com alguém que precisa sair da religião superficial e voltar à fome por Deus. Porque algumas mensagens não são só para ouvir, são para responder.